Olá, muito bom dia, meu querido irmão. Hoje, domingo, nós estamos aí nessa maravilhosa bênção de Deus para a nossa vida, de poder mais uma vez estudarmos a palavra dele para o nosso coração. E domingo anterior nós falamos sobre como viver acima da mediocridade. Eu espero que você tenha entendido isso não de forma pejorativa, mas de forma muito positiva, né, para a sua vida e para cada um de nós. Esse é um livro do Charles Swindoll, ele escreve, né, exatamente esse tema, e ele aborda de maneira assim, muito interessante a forma como a gente pode viver o propósito de Deus de maneira excelente. E na semana anterior, no domingo, nós pensamos duas coisas, basicamente falando. Primeiro, nós entendemos que para viver acima dessa mediocridade, né, deixar de viver essa mesmice, né, que muitas pessoas vivem, ele diz assim que precisamos aprender a pensar diferente. Mas também ele fala que é preciso agir diferente. Então não basta apenas você pensar diferente, mas também agir diferente. Há uma terceira coisa que ele fala no livro, um terceiro tópico que ele discorre, é que para nós também, né, vivermos acima da mediocridade, nós precisamos ter um espírito de luta de guerra, um feroz espírito de luta que ele chama. O que ele está dizendo com isso? Ele está falando que muitas vezes na nossa vida existem hábitos ruins que nós vamos acumulando no decorrer do tempo e eles se tornam muito corriqueiros para nós, de tal maneira que a gente acaba assumindo aquilo como se fosse algo normal em nós, né? A gente tem isso, eu sou assim, eu não vou mudar, e muitos dizem assim, exatamente assim, né? Eu sou assim, nasci assim, minha maneira de ser é dessa forma, eu penso desse jeito e pronto, acabou. Não é assim que funciona a vida, né? Algumas coisas na nossa vida, elas podem trazer uma consequência bastante complicada aqui e depois no futuro, inclusive. Eu vejo hoje muitas pessoas que estão terminando a vida de forma amargas, né? Por quê? Porque elas cultivaram alguns hábitos, como, por exemplo, o egoísmo, a indiferença, a vitimização e outras coisas mais que geram lá na frente esses tipos de situações, né? Então, se você não quer passar por isso, né, é preciso, como diz Charles, combater de maneira muito forte isso na nossa vida. Eu conheço, você conhece qual é o nosso limite, né? Cada um de nós conhecemos, né, o homem que está dentro de nós. Então ele fala sobre algo que eu achei interessante, que é aquela vida em função de uma tradição. Na verdade, ele chama de tradicionalismo, né? Porque a tradição em si, ela é importante, né? Nós temos assim coisas na nossa vida que nós não abrimos mão. A família é uma questão de tradição, né? A tradição em si, ela lida com princípios, ela lida com valores. Quando se olha para a Bíblia Sagrada, a tradição em si, ela trata das escrituras sagradas como sendo a fundamentação da nossa fé. Nós vamos ali conhecer, né, a Deus, o amor de Deus, e nesse sentido, né, Paulo fala que nós devemos permanecer firmes e conservar as tradições que nós recebemos. Mas há uma outra atitude que é a doença da tradição, seria uma patologia, né, que a gente pode chamar de tradicionalismo, que vai mais para o lado do legalismo, digamos assim. É quando a pessoa vive um comportamento semelhante ao dos escribas e fariseus. E Charles Swindoll fala que esse tipo de comportamento gera para a gente um legalismo terrível, né? Então, quando Jesus Cristo veio, ele confrontou isso de uma maneira muito clara com relação aos fariseus e escribas, quando ele fala, olha, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, mas eu vim para os doentes. Então Cristo está saindo dessa tradição da religião, né, desse clichê que muitas pessoas queriam até mesmo categorizar ele, para mostrar que ele está acima de tudo isso. Quando ele foi preso, Pilatos, por exemplo, quis mais uma vez categorizá-lo, quando ele pergunta, Senhor, Jesus, tu és rei dos judeus? Então ele está querendo colocar Cristo numa categoria. Então Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas ele faz coisas diferentes sempre e o tempo todo e em todo o tempo. Então, vamos tentar trabalhar isso em nós.
se há porventura no meu ou no seu coração alguma atitude que nós não abrimos mão por acharmos que aquilo é essencial mesmo, ei, vamos fazer uma avaliação, sinceramente falando. Pode ser que não seja, né? Mas há uma segunda coisa que ele fala nesse espírito de luta, que é exatamente tratar a cobiça que às vezes há dentro de nós. Você pode falar, não, mas eu não tenho cobiça, não, eu sou contente com o que eu tenho. Será que em algum momento ou outro o nosso coração não é levado, né, por algum sentimento de cobiça? E ele fala aqui de algumas faces em que a cobiça normalmente se apresenta, como dinheiro, né? Nesse caso, a cobiça é uma motivação excessiva que a pessoa tem de ganhar mais e mais dinheiro. Ora, estou falando de sair dessa caixinha, viver acima da mediocridade. Como assim? Eu não posso nem ganhar dinheiro? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que se isso se tornou a razão fundamental da sua vida, você pode, com muito dinheiro, se tornar uma pessoa medíocre. A outra coisa é as posses, né? A cobiça, ela se mostra através das posses, que é aquela vontade exagerada que a pessoa tem de possuir mais e mais. Eu conheço pessoas que, com quanto elas têm um tanto, né, que possuem, mas elas nunca estão satisfeitas, né? E também ele fala da cobiça na perspectiva da fama, aquele desejo excessivo da gente se tornar uma celebridade, né? Que a nossa fama se chegue, né, a muitas pessoas, né? Nesse sentido, eu vejo hoje uma preocupação muito grande da igreja quando ela vai para a mídia para poder falar do Evangelho de Cristo, né? Também eu vejo que há um cuidado que nós temos que tomar, porque nós somos igreja. A gente não a igreja não é um youtuber, né, que vive disso. Não sei se você está me entendendo, mas a gente não está aí na mídia como igreja para que as pessoas curtam a gente, a igreja seja curtida mais do que Jesus. E a gente às vezes corre um risco de vender muito mais a imagem de uma religião ou de uma denominação do que mostrar de fato o que é o Evangelho de Cristo. Então a fama, ela tem o seu valor, claro, mas ela não é uma essência em si mesma, né? Desde que ela seja natural. O controle, né, que é outra face da cobiça, aquela necessidade excessiva que a pessoa tem de obter mais e mais controle. Você já percebeu o quanto isso mexe com a gente? O quanto nós queremos o tempo todo, em todo tempo, estar assim, acreditando mesmo que as coisas estão sob o nosso controle? Você já percebeu o quanto nós ficamos, aliás, desconcertados quando alguma coisa foge do nosso controle? Existem algumas relações, inclusive até mesmo a nível conjugal, em que elas estão partindo para um lado bastante complicado. Por quê? Porque tanto um quanto o outro deixou de confiar em ambas as partes no cônjuge, e aí eles querem controlar tudo aquilo que as pessoas fazem, que o outro faz, aliás. Eu já vi algumas separações acontecerem por conta disso, né? Da desconfiança bater numa relação conjugal e a pessoa perdeu o controle e ela então, a única saída é separar-se. Então essas coisas que a cobiça traz para o nosso coração, elas precisam ser vigiadas, né, dentro de nós, né? Para não nos tornarmos medíocres nesse mundo. A outra coisa que Charles Swindoll fala, irmãos, é que essa mediocridade, ela precisa ser combatida com um modelo, né, de alegria, né, de generosidade alegre, fala. Como é que isso é possível, né? Primeiro, eu penso assim, olha, quando eu olho para aquilo que Deus tem dado para mim, o meu coração tem que ser grato. Você já agradeceu a Deus nessa semana por aquilo que Ele te deu? Pela esposa que você tem? Pela família que você tem? Pelos filhos que Ele te deu? Pela casa que você mora? Pelo carro que você possui? Ou se não, enfim, como tem sido o nosso coração em relação às dádivas de Deus? Lembre-se, em segundo lugar, das promessas de Deus com respeito à generosidade. Deus diz na palavra dele o tempo todo que Ele vai abençoar aqueles que agem com generosidade. Examine o seu coração. Avalie, por exemplo, quando você dá alguma coisa para alguém, se você o faz
por uma postura de alegria ou por um dever assumido, ou porque existe uma campanha que foi levantada. O que te move, né, para ser uma pessoa generosa? A alegria de poder ter o privilégio de repartir o seu pão, a sua mesa, o seu cobertor, ou o dever de uma campanha que foi levantada na igreja, e se você não contribuir, você vai ficar com um sentimento de peso no seu coração. Examine seu coração. Glorifique a Deus sendo extremamente generoso. A alegria está sendo substituída hoje, às vezes, por outras emoções muito patéticas que eu vejo. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, muitas vezes o que impede a gente viver uma relação mais saudável com os nossos irmãos, com os nossos amigos, é um espírito alegre. Há pessoas que elas não conseguem demonstrar alegria. Parece que a gente fica forçando a barra quando você conta uma história engraçada para ver aquela pessoa sorrir, porque ela parece que perdeu a graça na vida. Então, dê de coração e com alegria. Inclusive, seja uma pessoa que busque viver essa alegria de uma forma maravilhosa, porque eu não acredito que Deus nos chamou para ser espirituais e que a nossa espiritualidade ela está desconectada de alegria. Pelo contrário, diz a Bíblia assim, que a alegria do Senhor é a nossa força. Olha só o que diz Provérbios: o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido, diz a palavra, faz secar os ossos. Realmente eu já vi pessoas emagrecendo, perdendo peso, porque estão todas as noites mergulhadas numa depressão, numa ansiedade, num medo, numa tristeza, mas o coração alegre cura. Então eu posso viver acima dessa mediocridade. Deus não quer, eu não acredito mesmo, irmãos, que Deus nos tenha chamado para viver uma vida extremamente triste, derrotada, abatida, né? Angustiada, ansiosa. Não, eu não acredito nisso. Eu creio que Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para as nossas vidas. E quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, foi algo muito interessante, porque Moisés precisava que as pessoas doassem as coisas. E chegou um momento em que Moisés falou assim, gente, pode parar que já deu, e nós estamos com sobra. Ou seja, aquelas pessoas entenderam que era um privilégio muito grande poder repartir. E eles o fizeram com muita alegria. Então nós vamos viver uma vida diferente, né, queridos? Porque Deus nos chamou para viver acima, né, da média. Eu tenho certeza que viver na média é o normal. E Deus não quer uma vida apenas normal. Ele quer uma vida que saia desse normal, né, para ser algo extraordinário. Mas há uma quarta coisa que Charles Swindoll fala que eu achei importante, compartilhando com você, que essa vida medíocre ela é combatida com resistência. Agora Romanos fala assim para nós: não conformeis com este século. Paulo parece dizer para nós que é necessário um espírito forte de resistência a um sistema que tenta colocar a gente numa forma. E aí, 4 objetivos, basicamente, o sistema mundano tenta colocar sobre nós. Posses. Muitos são aqueles que são levados por isso. Prestígio, poder e prazer. É impressionante como essas 4 coisas movem as pessoas, né? E um dos nossos maiores temores é o de vivermos de forma no ostracismo. É sermos rejeitados pelo grupo. Você já parou para pensar que muitas vezes as pessoas fazem até o que elas não querem fazer porque elas têm medo de serem reprovadas? Ou então elas não fazem o que deviam fazer porque elas querem ser aceitas? Então, a dor do ridículo certamente é grande demais para que a gente não suporte. Então, há outros temores, né? O temor de parecer tolo, o temor de salientar-se, de aparecer no meio da multidão, o temor de ser mal interpretado, o temor de ser zombado. Então, por conta dessas coisas, às vezes, as pessoas elas começam a viver de maneira muito reclusa. Eu acho que a pior reclusão não é a que nós vivemos nesse tempo de pandemia, que você é obrigado a ficar em casa, junto com a sua família. Na minha concepção, a maior reclusão é quando você deixa de ser você mesmo por conta de medo, de temor ou de rejeição do grupo que você de repente pertence.
Eu vejo pessoas fazendo um esforço enorme para serem aceitas. Ei, para com isso. Isso é uma coisa medíocre. Você não precisa fazer isso. Deus te olha de uma forma diferente. Deus olha para mim, para você, para cada um de nós com o fino cristal da sua graça. Então Deus não me enxerga como o outro me enxerga, nem sempre. Deus me vê de uma forma diferente. Deus conhece o meu potencial. Deus conhece o seu potencial. Ele sabe onde você é capaz de chegar. E Deus com certeza está o tempo todo disposto a abençoar aqueles que querem crescer, aqueles que querem chegar a topos maiores na vida. Porque a Bíblia fala que Deus mesmo prometeu, se nós ouvirmos a palavra dele, se nós obedecermos a ele, dermos ouvidas à sua voz, nós comeríamos o melhor dessa terra. Então, você é uma pessoa conforme com a situação? Então, Paulo fala assim: irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo fala de resistência, Paulo fala de entrega, Paulo fala de empreendimento, Paulo fala de dedicar-se a isso de uma forma intensa, que isso custe mesmo de fato a nossa vida para o Senhor. Quando Davi foi fazer um sacrifício, ele disse: eu não poderia oferecer para Deus algo que não me custasse. Muitas vezes nós achamos que Deus quer o resto, Deus quer o todo da nossa vida, Deus quer a excelência, Deus quer o melhor. Então o melhor de você, dê para Deus. Você verá o quanto isso fará a diferença, não só na vida das pessoas, mas também na sua própria vida. Outra coisa que Charles Swindoll fala: permaneça firme diante das provações. Então a resistência, ela não inclui apenas essa fuga de parecer ridículo, mas ser uma referência, mas ela também lida com as provações. Você já percebeu o quanto as provações muitas vezes nos abate, nos fazendo pensar de forma diferente, até mesmo a respeito de Deus? E alguém disse o seguinte, né? O meu medo não é de não crer em Deus. O meu medo é de pensar coisas esquisitas a respeito de Deus. Olha só que interessante. Então, há 3 princípios que você pode guardar nessa manhã, nesse dia, para a sua vida, quando você enfrentar uma prova. Primeiro, eu e você precisamos permanecer firme. Pensar na nossa relação com Deus, com os outros, com nós mesmos, isso tem a ver com a mente. Então, exercite a sua mente para não ser levado por qualquer tipo de pensamento quando você for provado. Segundo, tenha disciplina, ou seja, exercite também a sua vontade, submeta-se os seus ouvidos, as suas mãos, os seus pés, à disciplina de Deus para a sua vida, para a minha vida. Eu tenho certeza que muitas coisas nós não vencemos porque nos falta a disciplina necessária. Sabe, é mais ou menos assim: eu quero emagrecer, mas a dieta começa sempre na segunda-feira que vem. Então ela nunca vai começar, você nunca vai chegar ao seu objetivo. Por quê? Porque falta disciplina. Então a nossa vontade precisa ser trabalhada na direção de algo sempre melhor. Cuidado com as nossas relações. Então esse ponto aqui trata-se de relacionamento. O que parece inofensivo pode ser perigoso. Então vamos cultivar amizades erradas e você vai estar perdido. Essa é a máxima. Se eu cultivo amizades boas, eu vou viver uma vida muito mais bem direcionada. E se eu conheço alguém que vive uma vida perigosa, eu fui chamado por Deus para ser nessa vida sal e luz. Então eu não posso ser levado pelo meio. Eu não acredito que nós temos que ser produto do meio, de forma alguma. Você que é jovem, adolescente, você que lida aí com a universidade, que lida com o meio social, com o seu trabalho, onde você está, um sistema de corrupção que existe por aí, de mentira, de engano. Ora, eu não preciso me dobrar a isso. Então, diante da prova, veja o seguinte: Deus está te vendo. O modo como você reage a cada momento e em cada situação onde você é provado. E para encerrar, mantenha-se firme diante do desânimo. Deus não planejou uma vida cheia de desânimo para nós. Eu não acredito nisso.
Deus quer que nós sejamos um povo que não somente tenhamos esperança, mas a gente possa transmitir esperança para quem não tem. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada. Porque tudo o que foi escrito antes foi para o nosso ensino, para que pela paciência e consolação nós tenhamos esperança. E a esperança de Deus, ela alcança o nosso coração através da leitura, da meditação e da prática da palavra dele. Amém? E a última coisa, mantenha-se firme quando você for tentado. Não só quando você for provado, mas também quando você for tentado. Às vezes, tentação e provação seria como se fosse os dois lados de uma mesma moeda. Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados, Paulo fala, aliás, Tiago fala, pela nossa própria cobiça, quando esta nos atrai e nos seduz. Então, há 4 terríveis perigos quando falamos em tentação. Primeiro, cuidado com o que você quer, cuidado com as posses. As posses, na perspectiva mundana, diz assim, fique rico a qualquer custo. Para Deus, as minhas posses, elas são riquezas quando eu consigo repartir o meu dom, o meu bem, o meu talento. Prestígio, cuidado. O mundo fala assim, torne-se conhecido. Deus vai usar essa mesma expressão, dizer assim, olha, conhecimento que as pessoas têm de você precisa ser através do reflexo do caráter de Cristo em você. Poder, o mundo diz assim, controle tudo. Deus fala o seguinte, exerça o poder que eu te dei para abençoar, para curar e transformar vidas. O mundo diz o seguinte, com relação ao prazer, fique satisfeito, não importa o preço, não importa se isso vai custar a dor de alguém. Deus diz assim, satisfaça-se com aquilo que eu te dou, mas busque primeiramente a satisfação ou o direito do outro. Eu tenho certeza que esse é um tipo de princípio, são princípios mais elevados, que nos levam a viver uma vida acima da mediocridade. Deus então tem um propósito maior para mim e para você. Ei, é hora de a gente poder sacudir a poeira. É tempo de a gente pensar que daqui a pouco nós seremos usados por Deus para uma reconstrução. Já pensou nisso? Essa pandemia, essa reclusão, daqui a pouco o pessoal também agora assustado com essa nuvem de gafanhotos por aí. Deus está no controle de tudo. E Deus vai usar a minha e a sua vida acima dessa mediocridade para dizer às pessoas que nós estamos aqui nesse planeta, sim, mas aqui não é o nosso caminho, nós estamos voltando para a nossa casa. Mas enquanto vivermos aqui, nós iremos viver intensamente, da melhor maneira e da forma mais alegre possível, porque Deus nos colocou aqui dessa forma. Que Deus te torne uma pessoa bastante animadora, motivadora, que você seja alguém que deixe um legado bacana da sua vida, para quem vai depois saber, além de você, que você foi uma pessoa que realmente viveu o propósito de Deus na sua excelência. Que Deus nos abençoe, que nos torne povo de zelosas obras e de obras zelosas. Aquilo que formos fazer, aquilo que formos falar, nós reflitamos em tudo o caráter de Cristo em nós. Deus te abençoe, Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nesse dia e nessa manhã de domingo, nosso coração se alegra porque a gente pode conhecer a Tua Palavra através, do Pai, desses estudos, que nós não precisamos viver uma vida medíocre. O Senhor nos chamou para viver uma vida excelente e com alegria nos nossos corações. Dá-nos, ó Deus, um espírito, ó Pai, de luta, realmente conforme ouvimos nessa manhã. Que sejamos, ó Deus, resistentes a tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Que vençamos todo o mal que muitas vezes impera ou quer imperar sobre as nossas vidas. Se em nós, ó Deus, algum hábito ruim que não foi vencido ainda, dá-nos, ó Deus, a capacidade de vencer isso agora, em nome de Jesus. Que sejamos mais do que vencedores. Que nós busquemos, ó Pai do Senhor, aquele que é excelente, em nome de Jesus. Fortaleça, ó Deus, as nossas mãos,
os nossos pés, os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração e a nossa boca para viver e proclamar o Evangelho do Senhor na sua maior excelência. Oramos assim, ó Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.